Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre alguns julgamentos de Deus e hoje vamos estudar o arrebatamento debaixo deste prisma. É que o arrebatamento, isto é, a retirada da Igreja do mundo a encontrar o Senhor Jesus nos ares, parece que é apenas uma bem-aventurada esperança, e é uma bem-aventurada esperança, motivo de regozijo inigualável em relação à Igreja, mas também neste arrebatamento eu queria chamar a vossa atenção para uma particularidade e nós podemos encarar essa particularidade como sendo um julgamento. Iremos ver isso. Nós não temos a menor dúvida de que nas últimas décadas tem havido um grande desenvolvimento. A ciência tem-se multiplicado. Grandes acontecimentos têm tido lugar. Internet, na década de 60 deram-se os primeiros passos. Também a descoberta do GPS, inicialmente apenas para fins militares e agora com uma aplicação universal. Inteligência artificial, também na década de 60 começaram-se a fazer experiências nessa área e agora é algo que nós ficamos boquiabertos face à capacidade e até onde se foi em relação a essa inteligência artificial. Sem dúvida que grandes acontecimentos têm tido lugar. Algumas tragédias também, com um impacto a nível de países e com repercussões também a nível de continentes. Falo acerca de grandes sismos, grandes inundações, cheias, alterações climáticas, guerras. Nós no continente europeu temos uma guerra depois da Rússia ter invadido a Ucrânia há um ano atrás e nós não sabemos o que é que vai acontecer, quais os desenvolvimentos desta guerra. Isto pode ter consequências catastróficas. Há quem admita, inclusivamente, que armas nucleares poderão ser usadas, armas químicas, tragédias. Mas estas tragédias são grandes acontecimentos. Pois bem, eu quero-vos falar acerca de um acontecimento que terá lugar e que pode ser hoje, que a soma destes grandes acontecimentos que mudaram o mundo não são para comparar com este próximo grande acontecimento operado por Deus. E refiro-me ao arrebatamento. Arrebatamento da Igreja de Cristo. É um assunto que no meio religioso pouco se fala, mesmo naqueles que se dizem cristãos. Mas nós, que temos este livro como única regra de fé, que conhecemos pela graça de Deus, este livro, nós deleitamos com esta bem-aventurada esperança que é a vinda do Senhor aos ares buscar a sua Igreja. E isso terá lugar. O que é preciso acontecer? Nós sabemos que o palco se vai montando e estes acontecimentos também contribuem para a montagem desse palco. Mas é só preciso acontecer uma coisa, para que Jesus venha buscar a sua Igreja e então este grande acontecimento vai ter lugar. O que é preciso acontecer? A Igreja de Cristo, na palavra de Deus, é conhecida também como o corpo de Cristo. Corpo esse que é composto por cada crente, por cada pessoa que confia, que recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a pessoa que se converte assim, não a uma religião, mas confia na obra redentora que Jesus realizou na cruz do Calvário, é batizada neste corpo, é inserida neste corpo, torna-se um membro deste corpo, do qual Jesus é a cabeça. Pois bem, quando o último membro for acrescentado ao corpo, o corpo fica completo e Jesus vem buscar o seu corpo, vem buscar a sua Igreja. E nós perguntamos, mas então em que é que há julgamento? Vamos ver a passagem para nos contextualizarmos. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E a partir do versículo 13, nós lemos assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, aqueles que já tinham morrido, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós
os que em Jesus dormem ressuscitarão. Deus os tornará a trazer com eles. Eu não li bem este versículo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que é que isto nos diz? Diz-nos que virá então o dia em que Jesus virá buscar os irmãos. Reparem, o versículo 13, não quero, porém, irmãos. Ele refere-se aos irmãos, aos crentes que estavam nesta igreja em Tessalónica, que tinham esta característica, tinham em si as três virtudes do cristianismo, as três virtudes principais. No capítulo 1, versículo 3, nós lemos: lembramo-nos sem cessar da obra da vossa fé. Tinham uma fé com obras. O trabalho de amor, a paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham fé, eles tinham esperança, eles tinham amor, eles tinham um compromisso sério com o Senhor Jesus. E pertenciam à família de Deus. Eles podiam se dirigir ao Senhor como sendo: Pai nosso que estás nos céus. Eram irmãos na fé. E então Paulo escreve aos crentes, aos irmãos. E diz que um dia Jesus virá aos ares a arrebatar a sua igreja. Os que estiverem vivos naquela altura serão levados. Os que morreram em Cristo, aqueles que morreram pertencendo à igreja, irão ressuscitar, e também os seus corpos ressuscitarão, corpos gloriosos, e iremos encontrar o Senhor nos ares. Agora imagina uma boda de casamento. Dezenas de pessoas, ou até centenas de pessoas, numa mesa, a jantar, descontraídamente. Vamos supor que o Senhor Jesus vai naquela hora e sentados àquela mesa. Alguns são irmãos, são crentes em Cristo. Alguém está a falar? Desapareceu. O noivo, que é crente, desapareceu. A noiva desapareceu. Eu acredito que, faça aquele versículo em que Jesus diz: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas já vêm dos céus. E eu acredito que quando Jesus vier buscar a sua igreja, as criancinhas também serão levadas. É polémico, eu sei. Mas é uma opinião pessoal. Imaginem, os pais: onde é que estão os meus filhos? Onde é que estão as minhas crianças? Se calhar uma mãe com o seu filho, o bebê no colo, e o bebê desapareceu. Pânico e estupefação. Explicações alternativas. Falsidades. Justificando o desaparecimento de milhões e milhões de pessoas num ápice, num abrir e fechar de olhos. E o facto de uns irem e outros ficarem. Isto é julgamento. Você vai escolher. Você vai levar uns e vai deixar ficar outros. Estes irmãos do Senhor, nós lemos no capítulo 1, versículo 9, que eles deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. E esperavam dos céus a seu Filho, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O Senhor vai nos livrar da ira futura, da grande tribulação. Ele virá buscar a sua igreja antes. E os que ficam em julgamento e para o julgamento. Nós iremos considerar mais pormenorizadamente no próximo estudo, se Deus quiser. Arrebatamento, uma bênção indescritível para os que vão. Uma perda indescritível para os que ficam. A questão é, se Jesus viesse hoje buscar a sua igreja, ficarias ou serias arrebatado? Corpo transformado, corpo glorioso, num ápice, a encontrar o Senhor nos ares e ficar para sempre com Ele e estar para sempre com o Senhor? Ou então, esse dia seria um dia de julgamento para ti. Ficarias
para coisas terríveis que se irão seguir ao arrebatamento. Se ainda não te entregaste ao Senhor Jesus, há pressa nisso, há urgência nisso. O Senhor diz, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Por esta razão também. Não é somente porque nós não somos donos da nossa vida e hoje mesmo poderemos morrer e vamos encontrar com Deus, porque aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E nós nos encontramos face a face com Deus sem estarmos preparados para esse encontro. É uma razão pela qual o Senhor diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, hoje. Mas também é por esta razão, porque hoje pode-se dar o arrebatamento. E se tu não estiveres salvo, tu vais ficar, não serás levado para a glória, para estar para sempre com o Senhor Jesus. O Senhor te abençoe grandemente.